Não tem outro tema no seu coração. Porque Deus não tem outro tema. Só Cristo. Suas nuances, suas belezas, suas virtudes. O Espírito Santo colocará um selo real, sólido, profundo, em todos aqueles que, pela habilitação dele, o Espírito Santo, ministram isso. É aí que o Espírito Santo coloca o seu aval, o seu selo, e nada mais. Por quê? O Senhor disse a respeito dele, João 16, ele me glorificou. Porque ele, Espírito Santo, há de receber tudo que é meu e vou-lo há de anunciar. Qual é o ministério do Espírito Santo? Revelar as glórias do nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, sigamos com o texto de Daniel, capítulo 10, verso 8. Contemplei. É uma palavra mais forte do que vi essa grande visão. Contemplar significa parar detidamente para observar os detalhes e as minúcias do que foi visto. Então eu contemplei essa grande visão. Mais um passo tão necessário na vida de todos nós, servos e servas do Senhor. Não restou por mim. Na nossa cooperação pela graça do Senhor, para a edificação da sua casa, aí está um elemento essencial. A dificuldade do Espírito Santo conosco não é que nós somos fracos, é que nós somos fortes. Olha a outra pegada. O ser humano quer ser forte. O ser humano quer dizer, eu faço, eu isso, o meu esforço. Deus está falando, não. Não. Ou você é um fraco, ou você faz a coisa de acordo com a minha vontade, ou você não é meu filho. Obediência sobre tudo. Jesus Cristo veio para salvar os fracos, não são os fortes. Essa é a armadilha do inimigo. É essa armadilha que leva as pessoas a serem arrogantes, soberbas. Essa é a pegada. Nós temos que ser fracos, submisso a Cristo, submisso à vida espiritual, submisso ao Espírito Santo, obediente ao Espírito Santo. E ele nos consola nos momentos difíceis, e que existirão muitos, mas ele está nos consolando. Nós temos que viver o plano natural, mas com a cabeça lá no céu, ou seja, viver o sobrenatural e não ter os amores do mundo prevalentes ao melhor amor, que é Jesus Cristo. Fortes em nós mesmos, cheios de conceitos, cheios de opiniões, cheios de estratégias, cheios de gosto e não gosto, dependentes de nossos próprios recursos, como temos falado tanto. São tantos esses recursos que usamos. Não é? Mas olha o resultado de uma genuína contemplação de Cristo, de uma genuína visão celestial. Fiquei só, não restou força em mim. De novo, vamos voltar para Paulo, no mesmo capítulo que citamos o texto agora mesmo, 2 Coríntios 12. 3 vezes eu orei ao Senhor por causa de uma fraqueza incomodativa em mim. Um espinho na minha... Olha lá, fraqueza incomodativa em mim. Vai dizer, espinho na minha carne. Ainda hoje eu estava lembrando da história do espinho na minha carne. Todos temos. Vamos ver o que ele vai falar. Carne, um mensageiro de Satanás que me esbofeteava. Eu entendia que aquilo me desabilitava de alguma maneira para tanto o que eu tinha que fazer.
Você sabe que esse espinho pode ser interpretado de várias maneiras. Ninguém sabe exatamente o que significa esse espinho. Sabemos que Paulo tinha uma enfermidade infecciosa nos olhos, porque ele fala sobre aos Gálatas sobre isso. Mas talvez esse mensageiro de Satanás seja uma pessoa, que aonde Paulo ia, ele ia atrás. Quando Paulo partia para uma cidade ou outra, ele chegava nessa cidade e procurava desfazer tudo o que Paulo fazia e tudo que Paulo pregava. Ele escreve assim aos Filipenses. Estamos dizendo que essa é a interpretação, mas sem dúvida ele escreve sobre isso em Filipenses. Quando ele diz: se alguns estão pregando a Cristo por porfia, por ciúme, mas se estão pregando a Cristo, então nisso eu me regozijo. Mesmo que seja por alguma maneira que fosse de inveja de mim, como ele diz, né? Por ciúmes, por porfias. Mas se Cristo está sendo pregado. Mas havia um problema a mais. Alguns, sem dúvida, pregariam a Cristo enciumados de Paulo. Por alguma maneira obter um lugar ao sol. Usemos essa palavra, certo? Competindo com Paulo. Mas desde que estivesse pregando Cristo, e Cristo mesmo, o Evangelho, está tudo bem para Paulo. Paulo não competia nada com ninguém, Paulo não buscava lugar ao sol. Ele diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. Isso me basta. Não é assim? Mas havia pessoas que faziam não somente isso, mas que iam denegrir o caráter de Paulo. Por isso ele diz que Pois a vida toda foi acometido por isso. E ainda recentemente, pessoas maravilhosas que eu amo, eu tive que ouvir: não quero trabalhar mais comigo. E eu sei que é o inimigo usando a mente dessas pessoas. Não quer trabalhar mais comigo. vai fazer uma loucura, escrevendo para os coríntios, dizendo que tipo de servo ele é. Então ele vai dizer, nos açoites muitas vezes, nas prisões, nas vigílias, nos jejuns, nos perigos entre irmãos, nos perigos no deserto, nos perigos no mar, mostrando seu currículo apostólico, e diz: me suportem na minha loucura, eu nunca deveria fazer isso em sã consciência. Mas vocês estão sendo tão enganados por esses falsos apóstolos e obreiros de Satanás, eu preciso fazer isso para preservar vocês. Não é por mim, é por vocês. Compreende, irmão? Então, quando ele fala sobre esse espinho, ele diz que orou 3 vezes ao Senhor. Mas o Senhor respondeu assim: minha graça te basta. E meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tá vendo? Aí ele vai dizer algo que para nós parece tão incompreensível. Pelo Senhor que não. Ele vai dizer assim: por isso eu me gloriarei nas minhas fraquezas, Tá vendo? para que sobre mim repouse o poder de Deus. Agora, quem somos nós, por natureza? São aqueles que se gloriam nas suas forças, Isso que não pode. nos seus recursos, nas suas capacidades. Isso que não pode. Não é? Nós não temos nada para Então, se gloriar. não restou em mim força alguma. Guarde essa frase, irmão. E se o Senhor, na sua graça, tem, por causa de Cristo, por causa da visão de Cristo, visão renovada de Cristo, ele tem abatido você, saiba que é isso que ele quer. Quanto mais abatido você for diante de Cristo, Melhor. certo? Então o caminho será encontrado. Para que sobre nós repouse o Espírito de Cristo. Por isso ele vai dizer para eles mesmos, coríntios: quando eu fui ter convosco, eu não fui em linguagem persuasiva de sabedoria humana. Porque eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. E não faça de novo essa pergunta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quanto da fé evangélica, da fé dos cristãos hoje, está apoiada sobre sabedoria humana? Hein? Líderes espirituais pragmáticos, carismáticos, e a fé está se apoiando sobre sabedoria humana. Isso é errado. Isso não é questão Se verdadeira. alguém podia fazer isso, era Paulo, com todos os seus recursos. E não fez. Mas ele sabia o quão espúrio, o quão desagradável era isso para o Senhor. Então ele vai dizer
que o ministério que ele exercia, eu exponho sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse mundo, mas a sabedoria de Deus. E como ele expunha? Siga o texto de Coríntios 12, você vai ver. Ele vai dizer, é pelo ministério. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta e até as profundezas de Deus. E nós temos recebido o Espírito de Deus, e não o Espírito que vem do mundo. Para nós conhecermos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Tão importante aquele texto. Já estamos adiantando um outro ponto aqui, irmãos. É o aspecto do ministério da palavra. Tudo que estamos falando até aqui. Senhores, acabou o nosso tempo para hoje. Amanhã tem mais um outro vídeo. Mas eu queria testificar aqui que isso que ele acabou de falar, eu venho dizendo no trabalho, no dia a dia, uma frase muito simples. Sem o Espírito Santo não dá certo. Sem o Espírito Santo não dá certo. E eu choro ao dizer isso. Eu gostaria que a outra pessoa, ou as pessoas que ouvem, abrisse seu coração para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi derramado sobre todos. Então, se a pessoa não está sendo regida, guiada, direcionada pelo Espírito Santo, ela não vai dar certo. Ela pode até ganhar essa vida, mas ela vai perder a vida eterna. Portanto, não vai dar certo. Só que eu posso te dizer que nessa vida, ela sofre em glória se ela for conduzida pelos esforços dela. Por isso que eu uso o termo há muito tempo de murro em ponta de faca. Todo mundo sabe que dar murro em ponta de faca é nonsense. Só quem quer fazer as coisas pelo eu é dar murro em ponta de faca. E o mundo é esse, que pela força de cada um, pelo poder, pelo dinheiro, pela arrogância, ela quer cuidar da vida dela. Sem o Espírito Santo não dá certo. Não dá certo. Ouça o Espírito. Jesus Cristo fala, está escrito na Bíblia, mais de 2000 anos. Quem tiver ouvidos, ouça o Espírito. Esse ouvido é ouvido do coração. Não é ouvido humano. O ouvido humano não tem capacidade para isso, nem os olhos humanos de enxergar a face de Cristo. Mas os olhos e o ouvido do coração tem. Vamos ouvir o Espírito Santo. Tchau. Até amanhã, às 6 horas da manhã, com a nossa live diária sobre o mini treinamento do empreendedorismo geotécnico, cristão verdadeiro e produtivista. E amanhã à noite, sábado também, às 19 horas, outras lives para a gente curtir aqui junto Jesus Cristo. Tchau. Boa noite. Obrigado.